você tem para me falar sobre o mercado SAP hoje no Brasil, tendências? É uma coisa que a gente está o tempo todo, né, observando o que vem pela frente, né? Aquela máxima de vendedor não tem passado, né? Aquelas histórias todas, a gente tem que sempre olhar na nossa bola de cristal lá e imaginar o que está vindo por aí, né? Bem-vindo ao Fórumcast, o podcast da Fórum do Brasil. Eu sou Marcelo Pudenzi, General Manager da Fórum, e o nosso objetivo aqui com esse programa é trazer a cada episódio novos assuntos, tendências, novidades sobre o mercado de SAP, tecnologia e gestão fiscal em geral aqui no Brasil. Tá? Hoje, nosso convidado para esse episódio é o Danilo Nagado, nosso Head de Vendas da Fórum do Brasil. Bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, Marcelo. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Então, conta um pouquinho sobre sua experiência e sobre sua carreira até agora. Tá bom. Bom, antes de começar aqui a falar um pouquinho, eu preciso contar um pouquinho da história do meu pai aqui, né? Porque é o seguinte, eu só cheguei ao mundo SAP a uma conversa que eu tive com meu pai em 1996. E eu não trabalhava ainda e estava em dúvida do que eu ia fazer na minha carreira, né? Então, surgiu duas grandes oportunidades na minha vida. Uma para trabalhar como office boy no Banco Itaú e uma para trabalhar como tabulador de livros, numa gráfica super importante do país, que eu não lembro o nome. E o meu pai, engenheiro, ele trouxe para mim uma caneta, na verdade uma lapiseira 09, uma folha de papel, fez um risco no meio e falou assim: Dani, para onde você quer ir? Eu falei: eu quero ir para a gráfica famosa, né? Ele falou: muito bom, isso você tem que levar em consideração. Tá bom, e que mais, né? Ele começou com as perguntas dele, né? Quem vai existir daqui a 5 anos? O Banco Itaú ou a gráfica famosa? Eu falei: provavelmente a gráfica. Qual é o... Brincadeira, ele falou, o Banco Itaú, né? E aí ele foi perguntando, quem tem os melhores benefícios? O banco. Quem tem uma oportunidade de carreira? Sempre o Banco Itaú, o Banco Itaú, o Banco Itaú. E só a minha vontade de começar na gráfica. Então, acabei indo para o Banco Itaú, né? Me transformei em um programador COBOL e entrei para o mundo SAP em 2001 como programador ABAP. Né? Então, já tem alguns 24 anos aí de experiência no mundo SAP. E, com isso, né, vim aí no mundo de consultoria desde 2003, praticamente, passando por diversas áreas, aí, né? Desde desenvolvimento, atuei um pouquinho como funcional MM, né? Trabalhei um pouco com dados também, mas me encontrei mesmo no delivery, em gerenciamento de projetos, né? Onde comecei aí basicamente em 2011, né? Com gerenciamento de projetos. E a vida, né? Ela sempre com muitas surpresas aí, né? O meu filho nasceu e gerente de projetos viajava demais, né? Pelo menos antes da Covid, né? Sim. Viajava demais e eu estava viajando muito e eu sentia muita falta do meu filho. Então, recebi um convite para ir para a área comercial, né? E resolvi aceitar. E aí já estou há quase 10 anos na área comercial, né? Nos últimos 4 anos aí como head de área. E estou muito feliz aí, né? Estou gostando muito dos desafios. Eu, como a maioria dos vendedores, ou boa parte deles, não achava que vendas era a minha área, inclusive tinha até um pouco de, vamos dizer assim, de preconceito com vendas, né? Uhum. Sempre aquela história, né? Pô, que o cara faz, ele acorda às 10, só tem reunião depois do almoço, né? O dia dele é curto, mas não é verdade, né? A gente sabe o quão importante é a área comercial, né? E eu tenho adorado e os desafios, estou gostando muito. Bacana. Legal. Não, sem dúvida. A área comercial é muito mais do que visitinha e eventos, né? E tomar café com o cliente. Né? Muito mais, né? Acho que eu achava até um pouco, eu não sei se é a melhor palavra, arrogante, né? Mas eu achava o pessoal meio metido, vamos dizer assim, né? Porque a área de vendas é a locomotiva da empresa, né? E assim, né? Para uma empresa de serviços, né? Faz muito sentido, né? Depois que você entende, né? Quando você amadurece e percebe a importância, né, da área de vendas dentro de uma organização, né? Para mim fez todo sentido e
Eu adoro essa área, né? Bacana. E Danilo, por que você veio para Fórum? Obrigado de perguntar. Difícil, né, gente? Estou com o meu chefe aqui na minha frente. Mas, de verdade, né, acho que na minha cabeça, aí, a forma que eu fui criado, existe uma palavra-chave, né, nesse contexto, que é equilíbrio, né? Eu venho buscando equilíbrio. Não é que eu fosse desequilibrado antigamente, mas não gosto também muito de jargões, mas tem um jargão que diz, né, que nem sempre o que te trouxe até aqui pode te levar mais longe, né? Exato. Então, o estilo da Fórum me chama muito atenção pelas possibilidades, né? Então, os desafios que a gente veio conversando ao longo das nossas conversas aí, né, dos nossos encontros, né, Marcelo? Já tem algum tempo, né, que a gente vem se falando, e essa vontade de vir e ser o melhor momento, né? Uhum. Então, para ser bem honesto, o estilo da Fórum ele me chama muita atenção no sentido de ser uma empresa sólida, né? Uma empresa que existe um portfólio reduzido, vamos dizer, nichado, mas muito forte, muito sólido no mercado, e uma empresa com características de empresa pequena, que é uma coisa que eu gosto muito, que é um pouco da informalidade, mas muito respeitosa. Às vezes eu exagero um pouco nas brincadeiras, mas não é meu intuito. E a outra coisa é a proximidade com tudo e com todos, né? Então, a gente consegue dar opinião em diversas áreas, consegue estar discutindo o caminho da empresa, e isso me agrada demais, né? Eu consigo ter o acesso lá com o Nick do delivery, com a Isa do financeiro e falar, poxa, e se a gente fosse para cá, e se a gente fosse para lá, né? Você está sempre com a porta aberta lá para a gente te puxar para as discussões. Então, esse formato de empresa, vamos dizer, menor, e a Fórum não é pequena, né? A Fórum é grande lá fora, né? E já tem algum tempo aqui no Brasil, né? Você vai falar um pouquinho depois. Esse estilo me chamou muita atenção, né? O desafio de crescer, de trazer uma capilaridade maior de negócios, tudo isso me brilhou os olhos nas nossas conversas, né? Então, acho que a minha escolha já vai fazer 2 meses, né, Marcelo? Parece que tem uns 3 anos, mais ou menos. De tamanha a minha intimidade que eu estou criando com as pessoas na Fórum, com as pessoas que eu estou trabalhando, e como eu estou me sentindo bem lá, né? A vontade para brincar, para fazer para colocar o meu modo de trabalho, né? Eu acho que foi isso, assim, sabe? Ter relevância, onde a sua opinião ela realmente importa, né? Você está trazendo uma sugestão ou algum ponto de vista ou uma ideia que para você se achava meio maluca, mas o pessoal fala, pô, até que não é tão ruim essa ideia, né? E explora, e a gente tem chance de, muitas vezes, de errar rápido e falar, pô, vamos consertar aqui, né? Então, em 2 meses, eu já acho que já errei bastante coisas que eu estava indo para um lado aqui e falava, poxa, não é isso, né? E, por outro, venho trazendo bastante coisas que eu acho que está fazendo sentido aqui na Fórum, né? Então, acho que o desafio e essa resumindo, né, a minha resposta é enorme, a questão de proximidade das pessoas, de ambiente de trabalho, né, com essa possibilidade de crescimento, né, numa empresa que ainda é pequena no Brasil, assim, né, vamos dizer assim. Acho que é isso. Bacana. Eu concordo muito com tudo que você falou, né? Eu estava lá seguindo todo o processo contigo, então eu sei como é que foi, né? E eu digo que, assim, a Fórum estava precisando, de fato, ter essa sua chegada com novas ideias e, como você falou, a Fórum é uma empresa muito aberta para as novas ideias. Eu realmente acredito naquela frase do Steve Jobs de que você contrata pessoas inteligentes para eles te falarem o que tem que ser feito e não você ficar dando ordens por aí, né? Então, a sua chegada na Fórum eu vejo muito com esse objetivo também de agregar, né? E, de fato, está acontecendo. Então, muito legal. A parte do inteligente é dele, gente. Eu sou esforçado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Boa. Bom, Danilo, já falamos de Fórum, falamos de você, falamos um pouquinho de mim. Vamos falar de mercado? Vamos.
que você tem para me falar sobre o mercado SAP hoje no Brasil, tendências, preocupações das empresas, pontos de atenção, enfim, um pouquinho geral, aí, um panorama geral. Legal. Excelente pergunta, né? É uma coisa que a gente está o tempo todo, né, observando o que vem pela frente, né? Aquela máxima de vendedor não tem passado, né? Aquelas histórias todas, a gente tem que sempre olhar na nossa bola de cristal lá e imaginar o que está vindo por aí, né? Em cima disso, né, Marcelo, a gente tem um portfólio lá muito direcionado, né, muito forte no fiscal na Fórum, né? Então, acho que a primeira grande oportunidade que a gente tem, né, é reforma tributária, sim, né? Então, isso o mercado, a gente já está sentindo isso na pele, né? Estamos com problemas aí problemas não, né? Mas os recursos estão mais escassos, né? Eles estão, vamos dizer assim, já mais valorizados, né? Em relação a, sei lá, 6 meses atrás, né? Especialmente MMSD nesse primeiro momento, né? Mas olhando para o mercado, eu acho que o Grow, né, ele vem muito forte, né? A SAP, ela existe um drive dela, né? Até hoje teve a primeira reunião de planejamento lá, né, de business plan para 2026, né? E o exemplo usado foi Grow, né? Não coincidentemente, né? Sim. Eles já falaram de, eu quero ser um top de Grow aqui, né? Agora Public, né? Enfim, né? A gente tem aí alguns nomes, né? Então, também enxergo. E aí eu acho que a gente vem de encontro com o que a Europa vem fazendo, né, Marcelo? A Fórum Europa, né? E a gente já vem promovendo algumas conversas com eles para entender, né, como que eles fazem lá, né? Como que eles tornam um processo de DDA aderente e mais curto, né, ao que a gente vem fazendo hoje. Então, que tipo de soluções eles já conhecem que a gente pode usufruir, né, ou aproveitar, beber da água deles lá, né, Sim. com esse benchmark, né? Então, você sabe bem, né, a gente já vem provocando essas conversas internamente, justamente mirando esse mercado, né? Porque eu acho que, não acho, né, na verdade é uma realidade da SAP, ela vem muito forte com essa questão, né? Então, sim. Eu acho que, claro, tudo que permeia esse mundo aí, né, ele vai vir junto, né? Então, a questão de suporte a isso é um tipo de trabalho muito diferente, que eu acho não, de novo, acho que nem todos estão preparados. A própria Fórum, ela vem se capacitando para isso, né? Então, eu diria que esse seria um grande... acho que o principal ponto aí, né, para a gente avaliar, também em fase de orçamento também, né? Tá. Então, acho que o Grow, a questão fiscal que a gente já tem e já é consolidado, né? Então, acho que esses 2 pontos aí, eu acho que... Deixa eu ver na minha cola, se eu não esqueci nada. Não, mas é isso. Acho que... Não, então, vamos lá. Então, reforma tributária como uma grande bola da vez de uma visão de compliance fiscal, né? E aí, como adaptar o sistema a atender a reforma tributária, e aí você vai falar de sistema fiscal, solução fiscal, do próprio SAP, o RP, né? Nota fiscal, os novos impostos, tal. Então, esse é um mundo aí que você está falando como uma tendência, um ponto importante, né? E o Grow, ou o S4HANA Public Cloud, né? Cloud Edition, em que você tem aí uma nova abordagem do S4HANA para as empresas. Vamos começar de trás para frente e falar do Grow primeiro, então. Tá bom. Me fala um pouco o que é esse bicho, como é que ele funciona, é um SAP menor, não é o S4HANA de verdade, é só para empresa pequena? Explica um pouco melhor. Isso aí é um grande mito, né? O S4 Cloud, né? O Public, né? O Grow, né? O pessoal vem mudando um pouco a nomenclatura dele. Ele está muito mais ligado à complexidade de negócios do que efetivamente a tamanho de empresa, né? Bacana. A gente sabe aí de grandes clientes com faturamentos altíssimos que usam Grow, né? Que usam Public. Então, eu acho que cada vez mais, né? A SAP, o primeiro investimento dela é em Grow, né? Então, tudo que sai de novidade, todas as atualizações, ele primeiro vai para o Grow. Então, a cada dia que você vai,
ele está trazendo novas funcionalidades e novas possibilidades, né? Então, é um bicho aí, né? Em constante evolução, e por isso que a gente precisa ter um time, né? Muito estudioso e acompanhando todas essas mudanças, né? Então, o que eu vejo lá no Grow é justamente isso. Como que a gente separa os sistemas especialistas, né? Deixa para o Grow, para o S4, o que é core dele, o que ele faz muito bem, que a gente já sabe, né? E como que ele conecta esses outros mundos, né? Como é que a gente traz essas soluções e essa capilaridade de tipos de negócios diferentes para dentro do Grow, né? Então, acho que quem conseguir entender isso mais rápido, né? Claro que tem outras mudanças. Eu acho que o consultor tradicional ainda, né? Ele não vai ter projetos extensos, né? A gente tinha projetos de 2 anos, 3 anos, né? Agora a gente vai ter projetos curtos, né? Projetos com valores menores, com licenciamentos menores, né? Então, tudo isso eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? E vem das melhores práticas isso também, né? Pelo fato de você implantar as melhores práticas. Perfeito, né? O que a SAP sempre pregou, né? Eu acho que agora de uma forma um pouco mais firme. Antigamente, né? Eu já sou meio antigo. A gente tinha o famoso WhatsApp Focus, né? Que era o Tel Mode, né? Eu falo para o cliente como que ele vai trabalhar, né? Agora a gente fez isso de uma forma um pouco mais branda, né? A gente traz um workshop A, falando já um pouquinho de metodologia, explicando como o SAP funciona para o cliente, né? E como ele deve trabalhar, né? Para depois trazer num futuro workshop B, né? As diferenças disso, como que a gente vai tratar, né? Então, acho que ela deixou um pouco mais branda a abordagem, não é, você vai trabalhar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ela te traz para esse mundo de melhores práticas, né? Ninguém vai vender mais porque faz um contas a pagar diferente, né? Você já tem... Não é estratégico, né? Não é estratégico, né? Então, é isso que a gente... E aí acho que é um pouco de cultura também, né? A gente é muito criativo, né? Com certeza. O brasileiro, né? Dentro das conversas que a gente vem tendo lá com o time Europa, né? Eles falam, nossa, mas isso aqui não é ponto de discussão, né? E é engraçado, né? Esse negócio de cultura. Outro dia eu estava conversando com o Jorg, né? Eu não falei exatamente desse jeito, mas eu falei, nossa... Eu achei ele meio grosso, né, com o cliente. Mas, na verdade, eles são mais diretos, né? É muito engraçado, né? A gente tem todo aquele cuidado de colocar uma situação que você, muitas vezes, não concorda fortemente e você toma todo um cuidado para posicionar. Você ameniza, né? Você ameniza, né? E se a gente olhasse por essa outra perspectiva? Eu estou aprendendo muito, né? Com o alemão lá, ele fala, não, isso não faz sentido nenhum, né? E no final, do outro lado, ele fala, você tem razão, não faz sentido, né? E você fala, poxa... Eles são mais práticos. Eles são mais práticos. E pragmáticos, e assim, tem um objetivo que é o resultado, né? Perfeito. É um negócio mais... Então, assim, não tem tanto a questão do melindrar, de se eu vou te magoar, ou coisa assim. Cara, o mais prático, o mais efetivo é isso aqui, né? É perfeito, é muito bom, eu estou gostando. E o legal é que é o seguinte, no final das contas, o SAP é um sistema alemão. Então, ele foi construído com esse conceito. Com essa cabeça. Com essa cabeça, né? A gente aqui que, às vezes, como você falou, o brasileiro é muito criativo, estava lá trabalhando com planilha, com um sistema que ele mesmo desenvolveu, ou de fundo de quintal, o que quer que seja. Ele se apega, né? Um pouco. Se apega, né? Faz daquele jeitinho, deixa eu dar o meu jeito aqui e tal. Enquanto que agora você tem um sistema que já vem com as melhores práticas. Ele já vem falando, olha, esse é o melhor jeito de fazer. Ponto. Exato. Né? Exato. É isso, e usufrua disso. Não tente criar uma coisa em cima de algo que já funciona muito bem. Sim, né? Exato. Então, acho que uma grande aposta aí é Grow, né? Na minha cabeça aí. E que bom que a gente já tem esse benchmark aqui, né? Sim. Esse endomark, né? É verdade. Porque a gente pode tirar bastante proveito aí do que eles vêm fazendo lá fora, né? Então, sim. Então, assim, legal. Um resumo do que você falou é Grow é o Public Cloud, é um sistema que já vem, ele não está ligado com o tamanho do cliente, tamanho da empresa, qualquer coisa, está muito mais voltado para a complexidade e para quanto você está disposto a aderir
a essas melhores práticas, esse tipo de coisa, né? Eu gostei muito que você falou disso de manter o sistema satélites, né? Aqui o diferencial estratégico às vezes está, né, na forma como a Coca-Cola faz a formulinha secreta dela, né? Deixa fora do SAP, deixa aquilo ali em outro lugar e você gerencia isso de forma estratégica mesmo, né? Então, achei legal isso. E seguindo aqui na estratégia, né, você falou da estratégia da própria Fórum, né, no Brasil, de a gente alavancar essa experiência que a gente tem lá fora, né? Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas a Fórum globalmente é líder na questão de Grow, né? A gente é reconhecido pela própria SAP com certificação e tudo mais de conhecimento no Grow. Então a gente está trazendo, como você falou, essa alavancagem desse conhecimento aqui para o Brasil, para que as empresas brasileiras também possam ter um gostinho dessa qualidade toda. É isso. E o outro ponto que eu vinha falando, também aliado muito acho que é o ponto forte, né, da Fórum, né, que é a questão da solução fiscal, né, que tudo que permeia isso, né. Então, o resultado aqui dos trabalhos que vocês fizeram, né, no primeiro semestre, aí, ou até no final do ano passado, né, deu muito certo, né? Então, a gente está com vários projetos de reforma tributária em andamento e a gente vem acompanhando lá, né, pelo time, né, de produtos e pelo time de delivery, todas as mudanças que ainda estão tendo, né? Então, a cada semana saem novas notas, saem novidades, saem indefinições, é péssimo, né, falar, né? Mas existem muitas indefinições em relação ao que vem para a onda 2. Então, a gente está muito preparado para isso, né? Então, por isso que eu falo que é estratégico para Fórum, né? Porque a gente tem muito trabalho ainda. Essa onda 2, eu arrisco a dizer que ela é maior que a onda 1, pelo tanto de coisas que vão precisar estar funcionando, né? Sim. Então, eu elencaria esses dois principais pontos. Você acha que tem uma ansiedade no mercado? Porque, assim, tem muita coisa indefinida, o prazo está chegando, tem empresa que a gente sabe muito bem que está atrasada ainda, nem começou o projeto, algumas. Então, assim, como é que você vê tem uma ansiedade no mercado? Nossa, é um mix de coisa, né? Bom, primeiro, de novo, vou falar aqui um pouco de cultura, a gente sempre deixa para a última hora, né? Então, a gente ainda, né, apesar de a gente já ter feito uma definição de que a gente não aceitaria mais projetos de reforma, né? A gente ainda vem recebendo muitas solicitações e óbvio que não vamos deixar ninguém na mão, né? Então, a gente tem trabalhado, Marcelo, com vários clientes que ainda não começaram o projeto, né? E clientes de base, clientes que a gente orientou muitas vezes, que já deveriam ter começado e que agora estão gritando por socorro, né? Sim. Então, é uma mistura de os atrasados com essa questão da ansiedade. A ansiedade no sentido de que a gente não existe uma definição clara ainda do que precisa ser feito. Claro, a onda 1 ela está mais clara, mas, ao mesmo tempo, existe ainda um pouco de... É uma coisa meio velada ainda, né? Será que vai mesmo? Né? Vai postergar, vai ficar... Vai postergar. Eu acho que tem um monte de gente torcendo para postergar, né? Mas vale a pena pagar para ver? Pois é, esse que é o grande ponto, né? Ontem a gente teve reunião com o Delivery, os nossos projetos vão ser entregues na data correta, né? Então, essa é a parte que me deixa tranquilo, que me tira a ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente... Existe muita especulação ainda, né? E ano que vem é um ano diferente também, né? Sim. Um ano de eleição. Né? Pois é. E principalmente as questões aí para a nota fiscal de serviço, né, que tem muita indefinição, né? Então, não sei se atrasa tudo, mas acho que existe alguma chance, né, de atrasar uma parte disso, né? A nota fiscal de serviço, ela existe sim, né, muita indefinição ainda, né? Dentro dos nossos próprios projetos, a gente já vem tratando isso com mais cautela por falta de definição disso. Então, ele está previsto, mas, ao mesmo tempo, então mistura isso, que é a tal da ansiedade, como que vai ser, como que vai funcionar, né? Então, mas acho que é aquilo, né? O planejamento que a Fórum fez para atender isso,
deixou a gente bem seguro em relação às entregas, né? Então, Sim. essa é a parte que, agora estando aqui, né, me sinto tranquilo em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, acompanhando todas essas mudanças que estão por vir aí. Não né? pode ser uma ansiedade paralisante, né? Que te deixa, não, deixa eu ficar aqui parado esperando. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para planejar tudo até a última vírgula também. É um pouco um método ágil aí na gestão e implementação dos projetos. Exatamente. Né? Mas é muito legal que você mencionou isso, porque a gente já tem cliente entrando no ar agora em novembro. Né? Então, a gente já está vendo essas coisas materializando de fato em atendimento do requerimento legal. Então, É isso. Bacana. Boa. Vai. Bom, então a gente falou de Grow, a gente falou de reforma tributária. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem muito modismo de palavras e de termos e de jargões no mercado? De falar muito de nuvem, falar de inteligência artificial, que é o que só se fala disso desde ChatGPT, né? Só se fala de inteligência artificial. Como é que você vê isso? E você falou um pouco das soluções da Fórum, que a gente tem essa preocupação de ser muito prático e atender a necessidade. Eu queria saber, o que você vê disso? Assim? Como é que você ainda que é vendedor, que está lá na rua e vendo, eu imagino que você deve ter cliente perguntando assim, mas e inteligência artificial? Posso implementar? Né? E o negócio da nuvem? Posso pôr tudo na nuvem? Né? Não quero mais ter computador, sei lá. Como é que você vê isso? Assim? Essa pergunta é ótima porque eu sou um cara que eu gosto muito... Eu não sei se a palavra é pragmático, mas eu acredito nas coisas que a gente possa entregar de fato, né? E não em seguir tendências. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu enxerguei aonde que está posicionada a solução da Fórum, eu entendi exatamente o que é usufruir o máximo do SAP e a gente fazer extensão da solução. Então, a gente não está criando nada, a gente não está duplicando nada. A gente está literalmente aproveitando o máximo do SAP como se fosse aquela toalha que você torce inteira. Aí você fala assim, acho que dá mais um pouquinho. E aí o que não dá, a solução da Fórum, ela complementa e faz a extensão da solução. Né? Então, isso foi muito em cima da solução, em cima do DRC, né? Que efetivamente... não é a única, mas é a que efetivamente entrega uma solução fiscal em cima do DRC. Né? Essa é a primeira grande lição que eu tive lá. E aí, quando você traz para buzzwords, para trends isso, todo mundo gosta de falar que atende isso de uma forma diferente, né? Que eu vi muito oportunismo nisso, sabe, Marcelo? De você trazer a reforma tributária para empresas, por exemplo, que não sabiam do que estavam falando, que achavam que era só aplicar nota, por exemplo, né? A gente concorreu aí com alguns clientes, com alguns parceiros aí que realmente estavam usufruindo disso, de trazer buzzwords, né? Isso aqui está lá, isso aqui vai funcionar, a gente tem uma inteligência artificial que vai te trazer insights, né? Eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Primeiro o que você precisa de fato para entregar e se aquele valor vai trazer efetivamente valor para a sua empresa, né? Porque muitas vezes você está comprando uma coisa que você não vai usar, né? Então, é o sócio da academia, né? Paga a academia e não vai, né? Não basta só pagar para entrar em forma, né? Você tem que ir, né? Então, é um pouco disso, assim. Eu estou enxergando... E aí acho que veio um pouco da cultura da Fórum, essa questão de ser muito realizável as coisas. Né? Isso aqui existe para atender isso aqui existe... Então, a gente, até na última conversa, né, que a gente teve de time, a gente falou um pouco sobre isso. Né? A gente precisa trazer um pouco mais desse tipo de conversa para o nosso mundo, porque a gente sempre fica pensando muito no realizar, né? No conseguir entregar e trazer o valor, mas também é uma realidade, né? Que está vindo. Lógico. E como que a gente se prepara, né? Então, acho que é um mix aí, né? É um desafio de aterrissar essas coisas que estão meio estratosféricas. Perfeito, né? Exatamente. Então, assim, mas não fazer por fazer, né? Eu sinto que tem muita gente ainda no mercado
que fala que fez ou que está fazendo determinado assunto simplesmente pelo fato de seguir uma tendência ou, né, querer estar na crista da inovação. Tá. Né? Acho que tem muito isso. E eu estou enxergando bem o contrário aqui na Fórum, no sentido de conseguir aterrissar e fazer entregas sólidas, né? Sem ficar muito floreando a coisa, né? Entendi. Bacana. Boa, gostei. Legal. Legal. Danilo, o que você me fala aí como um resumo desse nosso bate-papo aqui? Eventuais sugestões, recomendações? Você que é um cara mais velho, um ano mais velho do que eu, o que você traz aí de recomendações, sugestões e um fechamento aqui do nosso, como um resumo aqui de hoje? Bom, primeiro eu só falar um pouquinho da minha vinda, né, que a gente começou com esse tema. O desafio está sendo ótimo, estou me sentindo muito bem aqui na Fórum, né, de trabalhar aqui e de conseguir trazer possibilidades novas aí, né, uma cabeça um pouco trazendo ideias de fora da empresa, né? Então isso está sendo muito legal. O time é ótimo, né? O clima organizacional que nós construímos lá, né? É excelente. Então estou muito satisfeito em relação a isso. No resumo, eu diria que assim a gente tem que estar muito atento às novas possibilidades aí, né? Falando um pouquinho de novo de atendimento de compliance, né? Isso aí não tem, são dados, vai acontecer e a gente tem que estar muito preparado. E aí o time lá, muito estudioso e muito detalhista, né? O fiscal é muito isso, né? Tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo. Então, acho que esse é o grande ponto de preocupação nosso, estar antenado com tudo que vem e a gente pensar aqui nesse driver da SAP, né? Então, muito direcionado para o Grow aí, como que a gente vai estar preparado à altura, né, dessa quantidade de clientes que vai vir, né? Porque não é só o Grow que vem, né? Ele está vindo um end of date de ECC aí, né? Então, o que você faz para misturar todos esses ingredientes? Tem muita variável aí na mesa, né? Tem muita variável, né? Então, você fala, vamos falar só de migração, né? Uhum. Vamos falar deixa isso para lá e vamos começar um SAP novo, falar de Grow. Então, acho que a gente tem que, cada cliente é sempre um cliente diferente, né? Vai ter sempre uma possibilidade diferente em cada cliente, mas a gente tem que seguir os drivers da SAP, né? Para a gente conseguir estar lado a lado com eles, entendendo essa tendência, né? Para conseguir aí, acho que fazer um resultado bom, né? Para Fórum e consequentemente aí a gente está cada vez mais crescendo, né? Ampliando os negócios da empresa, né? Eu acho que o resumo aí de tudo que a gente conversou, né? Acho que é mais ou menos esse. Bacana, legal. Danilo, obrigado por você ter aceitado o convite aí da gente fazer esse bate-papo hoje. Foi um prazer. Espero que o pessoal tenha gostado aí de te conhecer e entender um pouquinho da sua visão. Legal. Né? Então, obrigado mesmo aí. Obrigado a você que ficou conosco até agora, né? Espero que você também tenha gostado. Fique atento aí para os novos episódios que nós vamos ter e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente.